gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast Café com Literatura. Eu sou a Adriele. Eu sou a Isane. Maria. Gemini. Amanda. E a gente vai fazer uma relação assim, bem tranquila, bem legal sobre a hermenêutica com a nossa tragédia de Eurípides, né, As Troianas. Amanda, você pode dizer pra gente como que é a relação da hermenêutica, como ela surgiu, o que ela é? Posso sim, Adriele. Bem, a hermenêutica ela surgiu como uma arte, né? Uma técnica no século 17, 18. Então, nesse contexto, a hermenêutica ela vem a ser considerada como uma hermenêutica tradicional, referindo ao estudo da interpretação de textos escritos, especialmente nas áreas de literatura, da religião e jurídica, né? Nessa questão do religioso, nós podemos ver que temos a Bíblia, né? Em que a hermenêutica ela se torna um objeto de estudo para decifrar o que cada palavra ou frase ela significa. E podemos perceber que isso é um ponto positivo, porque como tem muitas pessoas que não entendem o que determinado vocábulo quer dizer, então temos a hermenêutica bíblica como uma forma de interpretar o que está contido ali naquele capítulo. Então, Adriele, diante dessa definição que eu disse sobre a hermenêutica, como é que a gente pode relacionar a hermenêutica com a obra de Eurípides na obra As Troianas? Bem, Amanda, segundo Gadamer, né, nem sei se é assim que pronuncia, ele fala que a gente não pode ler a obra e só analisar o que está escrito, só a estrutura. A gente tem que ler a obra e tem que pensar em todo o contexto que está envolvido, a sociedade, o que o pensamento da pessoa que escreveu queria passar usando as palavras, né? Então, se a gente ler a obra As Troianas sem aplicar a hermenêutica, a gente vai ter um entendimento totalmente diferente do que Eurípides queria passar. Mas se a gente usar a hermenêutica e aplicar a hermenêutica no contexto que estava tendo aquela guerra, a forma em que as mulheres eram tratadas e vistas naquele âmbito, a gente vai ter um pensamento totalmente diferente, uma interpretação totalmente diferente, né? E relacionando também, né, essa questão da obra e a hermenêutica, a gente pode aplicar ela nos personagens também, né? A gente pode pegar lá o Hermes, né, que é basicamente a pessoa em que a hermenêutica define, né, que veio de Hermes e tudo mais, e a gente pode relacionar ele com um personagem das Troianas, tipo o Taltíbio, né? Isane, a gente fazendo essa relação, o que a gente pode tirar da hermenêutica e relacionar com a obra, com esses personagens? Bom, a gente pode fazer essa relação porque assim, o Hermes ele era o responsável por interpretar, né, o que os deuses falavam e depois ele repassava, né, para os homens. E assim podemos fazer uma ligação, né, com o Taltíbio, ele que levava as decisões do rei da Grécia, né, para as troianas, o que ia ser feito com elas. Um exemplo era a Polixena, né, a filha de Écuba, em que ela é escolhida, né, para ser sacrificada, né, no túmulo de Aquiles. Então, quando ele vai levar a mensagem lá para as mulheres, ele faz toda uma interpretação e ele vai dizer já para Écuba, não que ela foi sacrificada, ele já vai dizer que ela vai ser escrava. Então, a Écuba ela já faz uma interpretação e já ela acredita mesmo naquilo dela ser escrava do túmulo de Aquiles. Então, Maria, o olhar do Hermes e Taltíbio não é a única relação que pode ser feita, né, pela hermenêutica. Como, por exemplo, a discussão, né, da Helena com a Écuba. Quem estava certo? Se pode ser relacionada com a hermenêutica. Sim, a gente pode fazer essa relação entre a Helena e a Écuba, né? Dependendo muito do ponto de vista, né, de quem lê a obra, né? E, tipo assim, na obra você pode ter dois contextos. Se realmente a Helena ela foi sequestrada pelo Páris ou se ela foi com ele por vontade própria. Então, a hermenêutica traz essa interpretação, né, de acordo com quem lê, de acordo com a visão do leitor. E puxando já nesse olhar, né, podemos citar também Cassandra, né, na história a gente vai ter Cassandra sendo aí abençoada por Apolo, ganhando, né, a interpretação, e ao mesmo tempo Apolo, para se vingar de Cassandra pelo fato dela não querer ele dá um castigo para ela, que seria o fato das pessoas não acreditarem nas visões
que ela tinha, né? Naquilo que ela dizia. Então vamos pegar aí nesse contexto o fato dela adivinhar, ter adivinhações de Cassandra como a hermenêutica. Vamos dizer que esse poderzinho que ela tinha lá era a hermenêutica. E vamos colocar o castigo que Apolo deu para ela sendo alienação, né? E o fato das pessoas ouvirem o que ela dizia, mas não acreditarem, já colocar essas pessoas como uma população em si. Então, se a gente for colocar um contexto para isso, a gente vai ver que a hermenêutica, ela é um novo olhar, né? Ela é uma nova forma de ver algo, de analisar algo, de entender melhor, de ter mais informações. Então, a gente vai ter aí o castigo como alienação. Então, na sociedade, nós vamos ter pessoas que olham para alguma situação e decidem permanecer no seu pensamento. Decidem não acreditar naquilo e permanecer ali. E na história a gente vai ver que o que ela dizia realmente aconteceu, realmente estava ali. Porém, as pessoas não acreditavam. Muito interessante, Jamie. Podemos incluir a hermenêutica na atualidade também. Por exemplo, o filósofo, né, Gadamer, que a Adriele citou, né, no início, ele diz que a razão ela não é absoluta. Aliás, não existe nada absoluto, senão que só existe como real e histórica. É por estar referida ao contexto no qual se exerce. Isso aí, então, baseando-se no que tu tá dizendo, Isane, a gente poderia dizer então que a hermenêutica ela tá no nosso cotidiano, né? Ela tá na atualidade. Só que não com a nomenclatura hermenêutica, né? Eu não vou ter um novo olhar sobre algo, um novo pensamento sobre algo, dizendo que eu estou sendo hermeneuta. Não, eu estou olhando, eu estou mudando aquilo. E muitas vezes a gente muda um pensamento, muda um ponto de vista, tem novos conhecimentos, sem a gente mesmo saber que é hermenêutica. A gente pode pegar isso, né, fugindo um pouquinho da obra, né, as troianas, a gente pode trazer para a atualidade, que é um movimento feminista, né? Porque assim, a gente sabe, a gente que estuda há muito tempo e tem um conhecimento maior, sabe que o movimento feminista ele vem lutando por direitos iguais, e não que elas querem ser iguais aos homens, porém as pessoas elas interpretam de uma forma totalmente errada, sabe? Pois é, porque, tipo, tem algumas pessoas com visão totalmente, né, ao contrário do que realmente é a luta feminista. Como, por exemplo, acho que são um grupo de mulheres meio que loucas, que, tipo, mostram o seu corpo, né, de uma maneira nua, com um pensamento meio que fora do que elas realmente querem, né? Usam essa questão, porque na verdade não é que falta informação, é que as pessoas, algumas não se preocupam em querer saber realmente qual é a real, né, questão do movimento feminista, e acham que são mulheres sem um sentido, com uma luta que não tem tanto sentido. Falta interpretação, né? Tipo, no que elas estão querendo passar pra gente. As pessoas interpretam de uma forma totalmente errada do que realmente é, sabe? Falam assim, elas querem ser iguais aos homens, mas não, a gente não quer ser igual. A gente quer ter os mesmos direitos que vocês no trabalho, questão de salário, porque a gente às vezes trabalha muito mais que um homem e recebe bem menos. E Uma podemos questão de ver valorização, né? É verdade. Isso. E podemos ver que muitas coisas que as mulheres alcançaram não faz tanto tempo assim. São coisas recentes, coisas de 10 anos. O que é 10 anos, gente? É pouco tempo, entendeu? Então a mulher ela é dessa forma, protestando e tudo mais, que ela vai conseguir, né, o seu espaço no mundo. E mesmo assim, a gente ainda vai ouvir coisas como: vocês querem mais o quê? Né? Ou vocês procuram por mais o quê? Que espaço vocês querem? E falta o quê? Olhar pra história, né? A gente vai ter aí que as mulheres buscam por isso há muito tempo, mas a gente conseguiu quando agora. E para algumas pessoas que querem permanecer na sua alienação de que as mulheres estão pedindo por algo imaginário, algo ilusório, elas não vão entender, né? E não vão conseguir se colocar num contexto. Puxando, por exemplo, tipo, as mulheres de Troia lá, as troianas, elas não tinham, né, esse poder de escolha nem nada. Inclusive, né, a gente pode ver que o futuro delas era decidido por quem? Pelo rei. Então, eram mulheres, infelizmente, né, sem poder de escolha. Exemplo disso a gente tem Cassandra, né, que foi obrigada a casar e assim, a única forma que ela teve de protesto foi cantar uma música fúnebre, né? Então, meninas, a gente pode relacionar também, né, o olhar da obra, ela está voltado, né, na questão da sociedade atual, em que o pensamento de Eurípides, ele quer nos mostrar, né, as consequências da guerra, essa questão da questão econômica, né, da sociedade e a fragilidade, né, para aquelas pessoas que restaram na guerra.
como as mulheres, as crianças. Então, toda essa questão. Segundo, puxando aqui para o pensamento de Ricol, né? Ele disse que no seu pensamento que uma vez que o texto, né, sai da mão do autor, a obra ela adquire uma vida própria. Ela assume um novo sentido a cada vez que um texto, que uma história é lida, que um conto é lido, que uma música, né? Que a gente pode trazer também a música para a literatura. Cada vez que você ouve uma música, eu tenho certeza que você dá, né, um novo sentido a ela. E para concluir, né, a gente pode, baseado em tudo isso que a gente debateu e falou, podemos ver que uma obra, uma tragédia escrita há tanto tempo atrás, ela se encaixa assim na nossa sociedade atual. E ela pode mudar, assim, um ponto de vista, né? Todo o questionamento sobre guerra, sobre lugar, sobre consequências que Eurípides quis trazer para o nosso contexto e passar isso para leitores através da tragédia, através do teatro, ele muda assim, o nosso pensamento, ele faz a gente pensar além, né? E isso só pode ser possível através da hermenêutica, que nos dá esse novo olhar. É isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado.